no mesmo local, usando o mesmo altar, né? Os profetas de Elias e o profeta de Baal. Falou assim do sacrifício, eu lembrei aqui dessa situação. O profeta de Elias, aliás, o profeta Elias e os profetas de Baal. Aí o profeta Elias esteve no mesmo local que os profetas de Baal estavam para sacrificar. E eles ergueram o altar e colocaram o holocausto. E sacrificaram. Só que Elias, depois dos profetas de Baal, Elias também usou o mesmo altar, teve que consertar, obviamente, e usou o sacrifício, né? Só que a diferença era a quem ou para quem eles estavam invocando ou apresentando. A diferença estava aí, né? Propósito ali. E aí, os dois, perceba, os dois ergueram altar e os dois apresentaram sacrifício. Só que a diferença é para quem esse aqui endereçava e para quem esse aqui endereçava. Elias endereçou suas orações para quem? Para o Deus de Israel, o Elohim, o Eloá. E os profetas de Baal era para quem? Para Baal, obviamente, né? E aí o desafio foi o quê? Aquele que responder com fogo, esse é Deus. E quem respondeu com fogo? Deus de Israel, né? O Elohim. Entendeu? Então, Elias concluiu o quê? Que pode ter altar, pode ter sacrifício, mas se tiver apresentando para o Deus errado, não vai servir. Eu preciso fazer para Deus. E aí logo, qual a conclusão que a gente chega? Logo entendemos que não é o altar o fim das coisas e não é o sacrifício o fim das coisas. O fim é para quem está sendo. Para quem está sendo, né? Só que tem um porém. Isso aqui a gente está falando o quê? Do primeiro pacto. Primeiro, tá? Lembre que o primeiro era sombra, né? A gente viu lá em Colossenses, eram sombra. A gente vai ver aqui em Hebreus que eram as coisas do passado, apenas indicando o futuro, certo? E aí, nesse sentido, no primeiro pacto, lembre disso, tá? Abra aí um tópico aí na mente. Primeiro pacto que eu estou falando. Importava o altar? No primeiro importava. O sacrifício também. Mas mais ainda do que esses dois, era para quem? Para quem? Certo? O ofertante importava? Sim. Né? O ofertante. É tanto que depois a gente vai ver a figura de quem? Deixa eu apagar aí. Eu apagar isso aqui. Depois a gente vai ver a figura de quem? Do tabernáculo. No tabernáculo, eu não vou saber desenhar aqui, eu não vou saber. Vou botar só uma linhazinha assim, fazer meio que um retângulo assim. Aqui é a porta de entrada. E aqui é a porta do... Isso. Aqui é o lugar santo. Santo. E aqui é o quê? Isso. O lugar santíssimo ou santo dos santos, né? Aqui no santo dos santos era onde ficava a arca da aliança, certo? Tinha o grupo de sacerdotes e tinha o sumo sacerdote. O grupo de sacerdotes, eles entravam no tabernáculo todos os dias. Os levitas, eles trabalhavam no templo. Fazia a limpeza, a organização, a troca de pães, botava os pães, abastecia o candelabro, a ornamentação, cuidava daqui. Quantas vezes por ano? Todo dia. Todo dia. Né? Porém, no Santo dos Santos,
No Santo Santo é uma vez no ano. E quem que entrava? O sumo sacerdote. Exato. Isso. Qualquer época. O altar, exatamente. É aqui que eu ia chegar, tá avançado. Tá certo. A gente falou aqui de Elias, né? O local do sacrifício não era aqui no tabernáculo? Mas Elias ergueu um altar onde? No monte. Né? E podia, que era esse daí. Entendeu? E aí, quando era o sacrifício por aspersão de pecados, era aqui. Uma vez por ano. Aquela reconciliação. Mas, irmã, não se escandalize, mas pior que a ceia não era assim, não. Né? Para eles, como eles eram da tradição judaica, era semanalmente. A gente tomava ali, era aquela reunião. Porém, existem algumas tradições que colocam por mês, outros por ano. Por ano, né? A CCB, né, que ela adota por ano, essa que é anual, é a Pascual. Pascual. Que é eles atrelam ao período da Páscoa. Aquela lá do Cordeiro que foi sacrificado. Atrela para ali. Já tem uma que eu não estou lembrando agora o nome. A Igreja de Deus acho que é a Igreja de Deus. Não é igreja. Não estou lembrando o nome dela. Essa é semanal. Toda semana ela. Acho que é tipo Igreja de Deus, eu não lembro agora. Tem uma lá na Benjamin Brasil. Tem uma em cada cidade. Que aí eles não chamam a igreja pelo nome dela, da instituição, chama pela cidade. Ou cidade ou bairro. Chama pela cidade. Aí, tipo assim, a Igreja de Deus em tal canto. Vamos supor aqui, a Igreja de Deus em Maracanaú, a Igreja de Deus em Maranguape, a Igreja de Deus em Fortaleza, é assim. Aí ela adota assim, salvo engano a Igreja de Deus, eu não estou com firmeza aqui. Mas enfim, existem esses métodos, né? Aí, nesse quesito do sacrifício, eles sacrificavam, e esse sacrifício ele não servia para a vida toda. Era um sacrifício temporário, né? Temporário. Precisava estar voltando. Só que veja bem, olha o critério aqui. Precisava primeiro o sumo sacerdote sacrificar por ele mesmo, para depois ele estar apto a sacrificar por alguém. Ou seja, o que isso quer dizer para nós? Vida no altar, vida ilibada, vida com Deus, né? Feito isso, essa vida no altar, vida com Deus, aí sim você está apto a, interceder por alguém. A ideia, perceba que dá para a gente extrair a ideia daqui, que tudo isso aqui era só Deus incutindo na mente das pessoas a ideia de conduta, o padrão de vida que Deus quer para nós. Como se relacionar com Ele, como é que eu estou, eu alcanço o padrão de Deus, o padrão que Deus quer, é assim. Eu preciso então estar bem, estar pronto para só então eu conseguir para alguém. Primeiro, igual aquela parábola, né? Tira a trave que está no teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, primeiro resolve o teu, depois tu vai lá. Tipo isso. Dá para entender? É uma ideia. Perceba que é uma ideia de conduta? Aí, nesse primeiro pacto, foi estabelecido pela lei a prática de rituais, e nesses rituais tinha sangue. Só que era um sangue de um inocente pagando pelo culpado. Né? O inocente pagando pelo culpado. Perceba se não é a mesma ideia?
que até a gente falou na aula passada e vou reforçar aqui de novo, que Cristo, ele veio e disse, eu não vim abirrogar a lei. Ele veio fazer o quê? Cumprir. Ele cumpriu ou não isso aqui? Ele participou ou não disso aqui? Ritual, participou. Só que ele era o sacrifício. Né? Diferente. Ele derramou ou não sangue? Só que foi o dele. Entendeu? Olha a diferença, né? O próprio sacerdote. Ele estava nessa condição aqui. Era ele. Ele mesmo que se entregou. Ele mesmo que pagou o preço. E tudo isso por conta de quê? Amor. Amor. Aí, meus amados, no primeiro pacto, aqui no capítulo 9, eu até sugiro a leitura, viu, que eu não passei como trabalho, como tarefa, mas vale a indicação. Aqui no primeiro pacto, ele começa lá no capítulo 8, no versículo 10, que ele vai dizer assim, ó, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Perceba que aqui no tabernáculo, no pacto antigo, no primeiro pacto, aqui dentro, ó, do lugar santíssimo, tinha a Arca da Aliança. E ele vai descrever lá. E aqui tinha o quê? Tinha as tábuas da lei, cajado de Arão e o maná. Esses símbolos, tudo eram símbolos, né? Esses símbolos, eles tinham seu significado. A gente viu lá no módulo no Pentateuco, não foi quando a gente viu Levítico. A gente viu isso aqui lá. Mas, só para a gente refrescar a memória, esses símbolos, eles têm um sentido muito forte para o Novo Testamento, para o Novo Pacto. Muito forte mesmo. E aí, como Jesus, ele veio por ordem divina, pela vontade de Deus, e ele é o que João diz, ele é o verbo que se fez carne, então ele é o quê? A tábua da lei que estava lá. Só que ele também é o pão vivo que desceu do céu. Então ele é o quê? O maná também que estava lá. Né? E ele assumiu um ofício de sacerdote. Então ele é aquela vara de Arão que estava lá. A que floresceu. Né? E ele disse lá em Mateus 10, versículo 7, salvo engano, quando ele vai designar os discípulos para pregar, aí ele disse, ide e pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel, dizendo, é chegado o reino dos céus. Só confere aí para mim, por gentileza. O reino dos céus, né? Obrigado. É chegado o reino dos céus. Tá próximo aí, é? Tá próximo. Já muda. Tá próximo, é? Rapaz. Deixa eu ver aqui na corrigida. Que muda. Mas enfim, esse não é o nosso assunto de hoje, né? O assunto é outra coisa. É só uma observaçãozinha, só para a gente não incorrer. Na corrigida fala é chegado. É chegado o reino dos céus. Aí vai para onde? Tem que ir para o grego, né? Temos que ir lá para o grego para ver o sentido. Depois vocês façam isso, tá bom? E muda. Aí, perceba que ele é o cumprimento de tudo isso aqui. O tabernáculo, que é ele,
tabercularizou? Tabernáculo. Deus no meio de nós. Entendeu? Quando ele foi anunciado para Maria do nascimento, quando o anjo anunciou, ele disse o quê? Que era o Emanuel. Que é o quê? Deus conosco. Qual é? A Arca da Aliança quer dizer o quê? Representa o quê? Presença de Deus no meio de quem? Do povo. De nós. Mateus 11, 28, é? 28? Não. Aí não, é Mateus 28, 20. É o último capítulo de Mateus, ó. 28, 20. Né? Eis que estaria convosco todos os dias. Então, assim, perceba que tudo isso aqui se cumpre em quem? Cristo. Aí eu pergunto, ainda se precisa do primeiro pacto? Não. Se aceitar a Cristo, não. Tudo se cumpriu nele. Ele é o cumprimento de todas as coisas. Perceba que tudo aponta para ele. Tudo. O sacrifício, ele passou. O sangue foi derramado. O tabernáculo era ele chegando. A Arca da Aliança é ele presente, estando no meio. A tábua da lei era ele. O maná era ele. O cajado era ele. Ofício de sacerdote, ele de novo. O que entra aqui, que é o sumo sacerdote, ele de novo. Apontava para ele. Cada um. A pia do propiciatório, a tampa a tampa, o altar, o altar do sacrifício, o altar do incenso. Exato. A mesa dos pães asmos, os pães. Candelabro. Né? Exatamente. Tudo se cumpre nele. Ele é o cumprimento de todas as coisas. Esse Jesus que nós aceitamos, que ele nos deu essa honra, essa graça, é lindo demais. É perfeito. E aí, ele vai dizer aqui que, ainda no 8, né? Eu não vou ler porque fica muito extenso, mas perceba que ele diz que fala do conserto. E aí ele diz que esse conserto ele vai firmar com o povo de Israel e vai colocar agora a lei aonde? No seu pensamento, no entendimento deles e no seu coração. Vai estar agora no entendimento e no coração. Eu lhe pergunto, onde estão as tábuas da lei? Não se sabe. Por que que não? Por que que Deus ocultou a Arca da Aliança? Porque não tem mais serventia. De novo voltar ao pacto antigo. Era. Está tudo aqui. Igualzinho com Moisés. Exatamente. Deus é muito sábio. Exatamente. Então assim, nós temos agora quem? Cristo. Ah, eu quero uma simbologia da Arca da Aliança. Cristo. Ah, eu quero a simbologia do altar. Cristo. Né? Ah, mas não precisa andar com crucifixo? Não. Porque tem até foi um pastor, nessas discussões que tem aí teve um pastor que disse assim, não lembro, vem o nome aqui, eu não vou falar, que eu não lembro mesmo, eu não vou dizer se é, se não é. Aí, enfim, aí ele disse assim, rapaz, se alguém pegasse uma faca e matasse um parente seu, que você ama muito, aí o seu parente morreu, você vai pegar a faca e andar com ela, como um símbolo, memória da pessoa, com aquela faca? Não. Faz sentido? Nenhum, né? Assim é a cruz.
A cruz foi o objeto que usaram para expor, para vituperar, para martirizar, para matar o meu Cristo. Eu vou andar com a cruz? Não faz sentido, né? Eu vou andar com um martelo? Eu vou andar com os pregos? Não. Eu vou andar com a memória do meu Cristo. Vou andar com a palavra que ele deixou, o legado que ele deixou. Vou andar com isso. Não faz sentido andar com a cruz. Entendeu? Foi nessas discussões aí, né? Eu achei interessante essa abordagem, né? Achei. Faz sentido, né? Porque realmente, enfim. Aí aqui, ele percebe que ele está falando do conserto, né? Do conserto e tal. Porque aí no versículo 11 ele diz assim: e não ensinará a cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Todos vão conhecer. Aí no versículo 12, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: novo concerto. Envelheceu primeiro, o versículo 13, né? Dizendo: novo concerto. Envelheceu primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ou seja, aqui o escritor aos Hebreus está dizendo que o primeiro concerto envelheceu. E envelheceu, está perto de acabar. Encerra. Mas o 8 até o 12 é uma citação. E aí o versículo 13 ele volta a língua na sua pegando essa citação. E continua na escrita dele, né? Muito obrigado. Inclusive no 9 ele continua citando. Ele fica sempre fazendo isso, porque até o já deixa separado, né? Olha aí. Legal. Aham. O recuo e tudo, legal. Tá boa. Mais um pontinho aí para NA. Apesar daquilo lá, né? Em todas tem, rapaz. Em todas tem. É incrível, é incrível. Aí vamos aqui. Percebo que o escritor aos Hebreus está fazendo paralelo. Ele pegou o cenário do primeiro pacto e está mostrando o segundo pacto. E dizendo, esse segundo é o que deve prevalecer. É o que deve ter estabelecido, é o segundo. Aí ele tá fazendo esse paralelo. Por isso que ele pega citações. E quando chega lá no capítulo 11 é que ele faz uma listagem gigantesca. E aí no 12 ele faz um checkmate. É lindo de se ver. Aí vamos aqui, no capítulo 9 ele diz assim: ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Tinha ou não tinha? Tinha. Foi ordenado por quem? Por Deus. Foi Deus ou não foi Deus que instituiu? Foi. Então tinha ordenança divina, tinha natureza de culto. Eu posso criticar os irmãos da antiga aliança? Não. Eles fizeram o que estava estabelecido, era aquilo ali mesmo. Beleza. Mas ele tinha o quê? Apesar de ter sido uma ordenança divina, mas ele era unicamente terreno. Perceba que era terreno? Tudo terreno. Ritual, derramamento de sangue, tabernáculo, tudo terreno. As figuras, os cargos, tudo terreno. Aí, ele diz assim, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois, olha aí, do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto. Ele vai narrando aqui, descrevendo o que estava no tabernáculo, né? Aí no versículo 6 ele diz assim, no versículo 5, e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das coisas não falaremos agora particularmente. Ele ainda tinha muita coisa para falar aqui, só dessa parte, né? Dos querubins ali fazendo sombra. Acho que ele ia narrar aqui o percurso no deserto, talvez, não sei. Não sei.
Só que conjecturando, né? Que ele também não falou. O escritor aos Hebreus, ele tinha muita munição aqui, né? Muito conhecedor. E ele diz, as quais coisas não vou falar agora, né? Deixar particular. Não falaremos agora particularmente. Ora, versículo 6. Estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo. Aquilo que a gente falou aqui, né? Ó. Eles entravam e tudo, cumprindo seu serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano. Não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Ou seja, não estava descoberto. Lembra que aqui, uma divisão aqui, ó, era o quê? Uma cortina. Não era? Era uma cortina que separava o lugar santo dos santos santos. Mas, no episódio do Calvário, quando Cristo bradou na cruz, aliás, foi nem quando ele bradou. Não foi quando ele bradou. Quando ele estava lá. Porque ao meio-dia, aproximadamente ao meio-dia, foi quando aconteceu alguns episódios em que mortos ressuscitaram e o véu do templo se rasgou. Quando ele entregou o Espírito. E ao meio-dia foi o sol que perdeu seu brilho. Foi assim. Ao meio-dia, o sol perdeu seu brilho. Não deu, ficou escuro ali. Repetir. Aqui do 9, o 9:7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote. Esse segundo é aqui, ó. Ele está falando primeiro aqui, e aqui é o segundo. Aqui nessa narrativa, né? Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano. Não sem sangue. Ou seja, sempre que ele entrava lá era com sangue. Entendeu? E do povo. Pra cá. Pra vir pra cá. Era. Né? Aí, foi aqui que o pai de João Batista, profeta Zacarias, ele entrou e saiu mudo. Foi aqui. Ele entrou no Santo dos Santos? É. Aí você não sabia. Foi porque aqui eles entravam, normalmente. Aqui eles entravam. Mas no caso, ele estava com o papel de sumo sacerdote, ele fez lá só uma... É porque não tinha um rodízio. Aí ele foi sorteado. Para entrar, era. Mas tinha o sumo sacerdote também. Tinha. Só que no caso dele, perceba que quando ele entra, quer ver depois dar uma olhadinha, dar uma conferida? Quando ele entra, ele vai até a presença. Até a presença. E a presença não era aqui fora, é aqui dentro. Dá só uma conferida aí, por gentileza. Aí, aqui no versículo 6, ele diz assim, ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Mas no segundo, que é o que a irmã falou, né? Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez ao ano, no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Essa citação aqui, né? Êxodo, capítulo 30, versículo 10. Uma vez no ano, Arão fará a expiação sobre as contas do altar, com sangue e sacrifício da expiação. Uma vez no ano fará a expiação sobre ele, pelas vossas gerações, olha aí. Êxodo 30, 10, né? Então tá aqui, ele está fazendo remissão, né? Ele está citando. Muito conhecedor, né? Esse escritor aqui. Muito conhecedor. Aí ele... É no versículo 8 que ele diz, dando nisso a entender o Espírito, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Ou seja, perceba que aqui havia uma cortina e quando Jesus bradou na cruz, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. E historiadores dizem que o véu do templo ele tinha uma espessura de um punho fechado. A depender do tamanho da mão, dá o quê? Dá quantos centímetros, hein? Punho fechado? 8 a 9? A pregação aí,
pregador disse que era específico, não, era como assim, mas eu tenho direto, então específico é. Era. Acho que ele exagerou um pouco. Só não é um punho fechado, mas é grosso. Imagina um tecido, 8 centímetros, né, mais ou menos, aproximadamente aí, o tecido da cortina. Tinha fios de ouro, viu? Cortina. Era. Aqui sobre Zacarias, quer dizer, o que aconteceu enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, houve por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor, para queimar incenso. O santuário não é um lugar santo? Lugar santo. Então é só aqui. Perfeito. Talvez eu tenha lido alguma tradução que falava a presença. Eu guardei muito isso. Entrou a presença. Durante esse tempo todo, a multidão toda do povo permanecia pela parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias, o anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Então era aqui. Porque... Aqui ele diz, ó. Chama Santo Tabernáculo. Pronto. Aqui ele vai dizer, pelo escritor aos Hebreus, é no Santo dos Santos. Pelo escritor aos Hebreus. Eu lembro que eu vi alguma coisa que falava que estava na presença. Porque ele fala assim, ó, aqui no escritor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 3 e 4, que ele diz assim: mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto. Entendeu? O incensário era onde eles queimavam incenso. Lá dentro, né? Vê que precisa ligar uma coisa com a outra para poder chegar na conclusão, né? Eu lembro que eu vi alguma coisa, eu guardei muito isso, que ele foi até a presença. Lá na presença ele foi onde teve o encontro. Mas é muito bom você fazer essa assimilação, né? O texto que tu leu é aonde? Zacarias? O de Lucas foi? Lucas, capítulo 1, versículo 12. 11, versículo 11. Do incenso. E aí em Hebreus 9, 4, aí dizer que lá no Santo dos Santos tinha um incensário, né? Aí, nós paramos aqui no 8, no 7. Não, no 8, dando a entender o Espírito. Pronto. Aí o versículo 9, ele vai dizer que esse tabernáculo aqui, o tabernáculo, seus utensílios e esses rituais, ele vai dizer no versículo 9, que é uma alegoria para o tempo presente. Entendeu? Que é uma alegoria. Ou seja, aconteceu, era ordenança, Deus estabeleceu, mas tudo aquilo não era o seu fim. Era apenas uma alegoria para o tempo presente. Qual é o tempo presente? Cristo. Lucas 1, 11. Hebreus 9, versículo 3 e 4. 3 e 4, veja aí. Vamos avançar? Conseguiu ler? Conseguiu? Mas deu para raciocinar e deu para... Deu? Ah, sim, anota aí. Na tradução do irmão é qual? A Jerusalém é? O que ela diz aí? É. Por detrás do segundo véu havia outra tenda, chamada Santo dos Santos, com um altar de ouro para os perfumes,
a arca da aliança, toda coberta de ouro. E nesta o vaso do ouro com uma nave. 4. Só ao 4, né? Vai. Um bastão de arame que foi ser gastado nos caminhos. Deixa eu falar do senhor. Ele pegou. O texto do 4 está no 3, né? Aí. Entendi. Aí vê lá Lucas 1, 11. Nela aí, na Jerusalém. Por gentileza. Apareceu então o anjo do Senhor, à direita do altar do incenso. Fala do incenso também, né? Nesse sentido, a gente percebe que é um incenso. O incenso é aromatizante, né? Não é assim? Não é o altar do sacrifício, perceba, tá? É o altar do incenso. O incensário, né? Ficava fora. Porque aqui ficava um altar, nesse aqui, ó, ficava um altar. Aqui ficava outro, que aqui era onde apresentava o sacrifício para degolar, para matar. E esse sangue aqui, ele entrava para cá. Tu lembra a página? Levítico, né? Olha, aqui, ó. Tem, mas é tudo separado. É Êxodo mesmo, ó. Tá aqui. Tem, mas é tudo separado, né? Antes? Tu tá com ela aí, não? Tá, não? Pra me procurar aqui. Né? Bem pertinho, né? Aqui. Aí, a gente vai notar que tinha o altar aqui fora. Esse aqui é o tabernáculo, ó. Esse aqui, né? Do tabernáculo. Aí com o sangue é que ele não entrava. Pronto, aqui tá mostrando. Com o sangue. Pegou aí o mistério? Aqui, ó, ele sacrificava aqui. Aí levava com o sangue para dentro. Aqui dentro tinha um altar aqui, o lavatório aqui, a pia do lavatório, e bem aqui tinha um local de botar lenha. Deixa eu ver aqui o nome que ele dá. No desenho aqui, ó, Zenildo, nesse desenho aqui, ele coloca o incensário, o altar do incenso, antes do véu. Aqui fica o altar do incenso, nesse desenho aqui, né? O altar do incenso está aqui dentro, está aqui fora. Antes do véu. Que é com os aromas, né? Com as ervas, para aromatizar o ambiente. Que simboliza as orações. Exatamente. Que é o que o Vaticano faz. Aí, é o que eu estou dizendo. Lendo o texto, a gente vai entender que era aqui dentro, no segundo. Mas, olhando para a figura, era no primeiro. Aí a gente tem que ver para onde a gente vai, para a figura ou para o texto. A mesa do altar do incenso, né? De pegar, fazer a fumaça. Incensário. Nesse incensário, a questão aqui é onde é que está. No Santo dos Santos. Porque se a gente for olhar o texto mesmo lá de Hebreus vai estar no Santo dos Santos. Porque ele menciona com toda clareza, versículo 3, que sobre o segundo tabernáculo, né, o local que é no Santo dos Santos, depois do véu, né, ele vai dar os detalhes. Estava o incensário. Só que nas figuras mostra o incensário antes. Dá para entender? E ele vai explicar, né?
Página 58. É. Do lado esquerdo, caçal, do lado direito, aqui os candidatos, e a frente do delegado de São Isso no desenho ou no... Pois é, na imagem, né? Mas o texto, a gente ser fiel ao texto. No texto, vai lendo e tipo desenhando, imaginando, né? Ilustrando. No texto, ó, Hebreus 9, aí diz assim, versículo 3, mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Aqui vai dizer, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. O incenso era queimado dentro do Santo dos Santos. Pois é. Fazer a fumaça. Aromatizar, que é o que espelha o cheiro, exala o cheiro suave, que é nas nossas orações, a gente não fala? Como dizem em Hebreus, não lembro se é Hebreus, que fala que chegue como cheiro suave nas tuas narinas. Entendeu? É um incensário, as orações. E Zacarias, ele entrou para queimar o incensário. Entendeu? Apareceu de hoje, foi pegar o incensário, porque eles que apareceram na gente não estavam incenso. O água não estava incenso aí, era do Santo dos Santos. Depende. Na figura. Mas no texto, não. É lá dentro. Entendeu? Não, mas, por exemplo, esse motivo que o irmão falou, a mesma como né? É. Ele foi pegar, entrou lá para então enviou, aí ele foi pegar as originais lá dentro que foi queimado. Foi antes mesmo. Se for antes, né? No caso que eu não dizendo, se for lá dentro, aí já estava lá dentro. Aconteceu. Mas de qualquer forma, ele entrou lá dentro do Santo Santos para queimar os incensos. Aqui, ó, no desenho, na imagem que tem aqui na pentecostal, ela coloca o incensário antes do Santo dos Santos. Antes. Ela bota aqui, ó, do lado de fora, ó. Incensário. Isso. O versículo, né, altar do incenso. E cabe em frente do véu. Aham. É utilizado para queimar incenso. Isso aí é o quê? Onde é que está escrito aí? Aonde é? Aqui é uma página. Ah, no comentário, né? Ah, comentário. Perceba uma coisa, ó. Só para a gente não se estender muito nesse pontinho aqui. Perceba uma coisa. Entre aquilo que eu sempre gosto de falar, né? Entre o que, seja quem for, até eu, disser X e a Bíblia, o texto, disser Y, quem deve prevalecer? A Bíblia. Entendeu? E Hebreus. Leia Hebreus. Entendeu? Leia Hebreus. Hebreus 9, 3 e 4. Tantos comentários dizem que é fora. Eles se comparam na Bíblia para dizer que é. Mas você tem acesso à Bíblia. Você é estudante de teologia. Você... Uhum. É interessante perceber que eles estão se falando na Bíblia dizendo que é fora. Sim, sim. Mas eles devem ter um amparo em algum canto, alguma fonte eles foram buscar. Entendeu? E aí você tem a oportunidade de buscar a sua. 30. Coragem não é do véu que está diante da testemunha, antes fosse agora. Está sobre testemunho Pronto.
Talvez, sabe o que esteja acontecendo aqui? É aquela coisa, ó. Eu vou usar aqui a mesinha aqui. Acho que o vídeo não alcança, mas eu vou trazer ela para cá. Ó. Tá? A mesinha. Digamos que esse aqui seja o altar de incenso, do incenso, né? Se eu colocar ele, digamos que eu seja uma arte que eu estou segurando aqui. Eu não sou a pessoa, estou só um suporte. Aí bem aqui está a mesa do incensário. Para quem está aí, ela está antes ou depois do véu? Digamos que é um véu. Está antes ou depois do véu? Mas para quem está aqui, está antes ou depois? Está antes. Entendeu? Talvez o que esteja acontecendo aqui seja isso. Quem está narrando, talvez esteja narrando a partir da presença. A partir da Arca da Aliança. Que diz que está em frente. Está antes ou em frente. Entendeu? Esteja aqui em frente ao véu. Porque a divisão é o véu. Não tinha muro. A divisão era o véu. Entendeu? Como a divisão é o véu, e um vai dizer que é em frente, o que diz em Êxodo? Êxodo 30, verso 6 é: e porás diante do véu, que está diante da arca, à frente. Lendo aqui, é como se tivesse assim, ó, o véu, aí aqui a arca, e o altar. Nem sei fazer, mas tipo isso aqui, né? O incensário. Bota na frente do véu, que está na frente da arca. Né? Dá para entender assim, lendo Êxodo 36. 30 verso 6, né? E porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Né? Eu acho que bota uma assim, a parábola do semeador. Aham. É, epígrafe. É. Isso. É o entendimento dele, né? Ponto de vista. Mas fica aqui a sugestão para pesquisas. Façam as suas pesquisas, certo? Façam as suas pesquisas, examine e conclua. Aí traga aí em um comentário, um estudo aí para que a gente possa tentar chegar no ponto comum. Por quê? Porque nós precisamos entender conforme que está escrito. E a Bíblia jamais ela vai estar se contradizendo. Jamais. Isso aí é hipótese alguma. Jamais. Se no canto diz uma coisa, no outro canto diz outra, você tem que analisar o texto original, a linguagem, tradução, contextualização, o que aquilo queria dizer naquela época, o que determinada palavra queria dizer naquela outra época, era assim. Tem que ver isso aí. Então, o nome do Senhor que apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Aqui, né? Zacarias vendo, caiu o Senhor sobre ele. Mas o homem Zacarias não tem. Isso. João. Se a gente for analisar, como eu estou falando, olhando por esses textos, a ideia é essa aqui, né? Olhando por Hebreus, a ideia é outra. Porque em Hebreus, ele diz: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, ao qual referente ao tabernáculo, Isso, ao tabernáculo. ao qual pertencia o altar de ouro para incenso. Isso. E a arca da aliança, totalmente coberta. Ou seja, Hebreus 9 vai dizer que o altar de incenso não está aqui. Ele está aqui. Entendeu? Pelo texto de Hebreus.
É interessante, né? Legal, né? Essas coisinhas da Bíblia. Hã? Tinha bagagem para isso aqui, viu? Fica o Moisés, né? Recebeu de Deus a orientação, faz sentido. O escritor aos Hebreus, ele já passa o que aprendeu, né? Ele não estava lá, né? É Moisés, é. Hã? Estava com Moisés, né? Com Êxodo 30, verso 6. Pronto. Recebeu a orientação direta, não foi, Moisés? Então vamos seguir aqui. É mestre de obra, né? Então vamos seguir. Aí ainda no capítulo 9 de Hebreus, claro que não vai dar para a gente fazer realmente como pretendia, mas ele vai trazer essa alegoria e dizer aqui, o versículo 11 vai dizer assim: mas, esse mas é o quê? Depois de tudo que foi dito, mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, quanto mais, se sangue de bode, ele diz, fez alguma coisa, quanto mais o de Cristo. Essa consciência de obras mortas em relação Os rituais. Isso. Ele trata com esse termo, né, de obras mortas, os rituais. Aquelas práticas tradicionalistas e ritualísticas, né? É o chamado a tradição e tradição litúrgica das obras, porque a gente entende que a partir do segundo pacto, nós estamos no primeiro, né, mas já fazendo a transição aqui para o segundo pacto, não é mais necessário fazer os rituais, não é mais necessário fazer a tradição, a liturgia de tudo aquilo. Por quê? Porque ele considera como obras mortas. E não só por isso, mas porque o fim é Cristo. E se eu estou em Cristo, agora eu faço parte do novo pacto, do novo concerto, da nova aliança, no qual eu não preciso